Olá, minha gente. Olá, minha gente. Podem chegar, sejam todos bem-vindos. Essa é a live do Só Sendo Pai, dentro da programação da Semana do Bebê do Recife, em que a gente faz parte aqui, convidado pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da cidade do Recife. E nós vamos hoje conversar com Emanuele Chaves. E a gente vai, como eu falei ontem, a gente vai trazer dicas de atividades educativas que a gente pode fazer com as crianças em casa. E aí tem algumas perguntas também que eu já preparei aqui para a Emanuele. E também já convoco vocês para perguntar também, comentar. Faz o seguinte também, por favor, faz um favor para mim, clica no coraçãozinho para o Instagram entender que você está gostando dessa live e aí ele convidar mais pessoas para participar aqui com a gente e enriquecer essa nossa conversa. Pode ser? Então, a Emanuele já está carregando aqui para conversar com a gente, enquanto eu ajeito minha câmera também. Vou ajeitando aqui. E a Emanuele está escuro aqui ainda não apareceu a Emanuele para a gente. Mas como eu estava explicando, nessa live nós vamos conversar sobre como a gente pode envolver a criança em atividades educativas, coisas que ela aprende também na escola e estaria aprendendo. Emanuele já está aqui também. Vamos ver se ela agora entra. Como, como a gente pode complementar, né? Na verdade, esse papo é uma continuação do papo de ontem, onde a gente falou sobre o papel dos pais na educação dos filhos, né, junto à escola. E aí a gente hoje vai para uma parte prática e Emanuele vai nos trazer dicas e a gente vai conversar juntos aqui, eu, você e Emanuele, sobre como a gente pode fazer isso na parte prática. Como a gente pode envolver a criança. Manoel, tua tela tá preta. A minha tela tá preta para você? Não, você aparece para mim. Eu tô aparecendo, né? É, Sua voz aqui chegou agora, mas a imagem aqui não chegou ainda. Eu acho que é alguma coisa em relação à internet, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu chamar a Emanuele aqui de novo. Será que a internet é aqui de casa? Deixa eu ver. pegou? Aqui para mim A, a, continua tua, preto. a tua imagem não pegou ainda não. A gente já está resolvendo isso aqui. Tentando, a Emanuele está vendo lá na casa dela como a gente consegue fazer, continuar aqui. Mas é como eu estava explicando para vocês, essa. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se agora vai. Ela saiu e voltou. Tem aqui, ó, Andréa Silva Lela está presente, Joyce Nazário presente, Rai Lima, pai de quem? Personal Baby Kids, Pimentel Renata, Rosilene Pedrosa, Ana Regina, Três a bordo, chegou aí também.
Vai ser uma conversa bacana hoje, como tem sido, né? Aliás, as outras lives também foram muito bacanas. Na segunda-feira a gente conversou sobre nutrição, né? Como a gente pai e mãe pode fazer para manter a alimentação saudável, né, da criança, da criança da primeira infância durante essa quarentena, em um período que a gente tem mais dificuldade para encontrar alguns alimentos, né? A gente não pode estar indo no mercado toda hora, né? Então, a nutricionista Bruna Franco conversou com a gente, trouxe algumas dicas, falou da importância dessa alimentação para a imunidade da gente. Beleza, tá joia, Emanuele. Vai tentar por outro aparelho aqui. E, e aí ela falou sobre como a gente pode melhorar, né, a imunidade por conta da alimentação, né, onde a gente encontra vitaminas e tudo para deixar o corpo, inclusive, mais forte para enfrentar o próprio vírus e outras doenças que possam vir. Na terça-feira, ontem, a gente conversou com Pompeia Vilachan, também é doutora em psicologia. É, Ela faz parte do núcleo de investigação em neurociência, neurociência, afetividade e psicologia infantil. Eu vou pegar aqui a sigla direitinho, mas ela faz parte junto com a Emanuele do NINAP, que é esse núcleo lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde elas desenvolvem vários estudos aí sobre desenvolvimento infantil, e aí ela conversou com a gente sobre esse papel, né, que a gente tem, nós pais e mães temos junto à escola, né, na educação da criança, principalmente nesse momento atual, nesse contexto de quarentena, de isolamento, em que as aulas estão sendo, a Emanuele já chegou aqui, e que as aulas estão sendo à distância e os pais estão precisando participar ainda mais desses estudos, né? Então a gente conversou ontem com o Pompeia sobre isso, hoje o papo é sobre atividades educativas, a Emanuele chegou aí, e só para complementar, amanhã a gente tem uma live sobre como lidar com as emoções da criança na quarentena. À noite eu participo de uma roda de conversa com o secretário da Primeira Infância do Recife, Rogério Moraes. Muito bacana, inclusive o link está na minha bio. É uma roda de conversa gratuita, vai ser pelo Google Meet. Eu já convido você para estar lá. Você também, Emanuele, todo mundo que está aqui presente, pai, mãe, para que a gente possa conversar sobre o novo normal da paternidade, né? A partir de agora, a paternidade que já vem se transformando, vários pais já estão se conscientizando da importância de estar presente, de ser efetivo no desenvolvimento da criança. E a gente vai conversar sobre isso amanhã, à noite, às 19 horas. O link está na minha bio. Quando terminar aí, quando for amanhã, perto das 19, a gente clica nesse link e já cai lá. Emanuele, muito bem-vinda à live do Só Sendo Pai. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo, por emprestar esse conhecimento aqui para a gente, um pouquinho dele, né? E vamos conversar hoje sobre essa importância de a gente estar procurando envolver as crianças, tá fazendo, realizando atividades educativas com as crianças dentro de casa. Eu que agradeço o convite. É importante a gente manter esse contato, né, com o público e poder dividir um pouquinho do conhecimento, dividir um pouquinho as dúvidas, né? A gente junto, a gente consegue ir se ajudando e tendo mais conhecimento para lidar com as crianças, para promover o desenvolvimento delas. Bacana. Emanuele, eu já começando aqui na primeira pergunta, inclusive, pessoal, estava falando no início, quem tiver pergunta pode fazer também aí para a gente, que a Emanuele vai responder. Pode comentar, interagir, que a conversa aqui, eu vou intermediando, mas a conversa é de todos nós, tá? E aí eu vou começar com a primeira pergunta, por que, Emanuele, que é importante pai e mãe executar atividades educativas com as crianças? Geraldo, eu acho que a gente, às vezes, tem uma dificuldade de achar que a gente, enquanto pai ou mãe, a gente pode fazer atividades educativas, porque parece que esse termo educativo fica só para a escola, né? Mas se a gente Hum, pensar que essas atividades, se a gente mudar o termo educativo para pensar em atividades que promovem o desenvolvimento, qualquer um pode fazer,
e às vezes até em atividades as mais rotineiras possíveis, a gente pode estar realizando atividades que são de aprendizagem, né, que são atividades que vão desenvolver habilidades das crianças e que a gente pode sim, né? Não é só facultado à escola essa possibilidade de realizar essas atividades, mas é porque a gente acha que educativo tem a ver com escola, né? Enquanto se a Hum, gente pensar em promoção de desenvolvimento, a gente pode sim, às vezes até num banho a gente está promovendo o desenvolvimento de alguma habilidade, a gente fazendo uma refeição com a criança, a gente está desenvolvendo alguma habilidade, e isso não está tão distante dos pais, eles precisam entender que eles podem sim realizar essas atividades de maneira competente, promovendo o desenvolvimento e ajudando a criança a, né, deslanchar em vários aspectos do seu desenvolvimento. hum. Muitas vezes a gente vê esse, como você falou, né? Vê o nome educativo e eu tenho que ter o diploma em pedagogia Pois ou é, alguma capacitação na área para poder fazer, né? Vou buscar uma capacitação. Mas, como você falou, o convívio, e principalmente como a gente estava conversando ontem com Pompeia, as crianças da primeira infância, da educação infantil, aprendem principalmente pelo convívio, né? O isso. convívio com as outras crianças, com os adultos também. E como você falou, no banho, no momento da refeição, a gente pode estar ensinando, passando alguma coisa, né? Pode E estar educando. até às vezes em atividades muito simples, né? Às vezes se você Hum, pega, você vai dar, a gente falou do banho, a gente pega um, um, um lápis de cor, uma tinta, brinca com a criança, né? Hoje em dia a gente tem alguns recursos, tem lápis que a gente pode levar e pintar o azulejo, né? Né, e perguntando à criança, que cor é essa? Isso vai estimulando há algumas habilidades que são importantes para a criança, como o reconhecimento das cores, e isso faz parte, né, do aprendizado. E hum, a gente pode resolver isso, né, em várias atividades. Pega uma bola, enche uma bola para ela, entrega a bola. Que cor é essa dessa bola? Né, e isso a gente pode ir fazendo em casa de uma maneira divertida, com várias pessoas, chamando a atenção da criança para ela resolver isso de maneira autônoma, então assim, hum. incentivando ela, né, a criar brincadeiras, a fazer coisas, que é isso que vai ajudando ao desenvolvimento dela acontecer. Massa. E aí ainda nesse gancho da palavra educativa, né? Tem muita gente que se que já pensa logo, não, eu tenho que arrumar uma atividade para ligar os pontos, para ensinar os números, eu tenho que ver onde é que alguém que já tem uma atividade para me passar, ou então eu tenho que ter uma capacitação, como a gente estava falando antes. E como você falou agora, somente isso, né? Numa contação de história você pode fazer isso, você contando um fato de alguém da família, por exemplo, lembrando um fato antigo também, você pode trabalhar esses itens, né? Sem dúvida. Se a gente pensa, por exemplo, Geraldo, que tem crianças que entram na escola a partir dos 2 anos, e então quer dizer que até aí o desenvolvimento está parado? Não, de jeito nenhum. Até o bebezinho, quando a gente chega e pega brinquedos para ele, de várias texturas, diferentes tamanhos, diferentes pesos, e oferece, e balança o brinquedo lá, né, na frente dele, e ele vai Hum, acompanhando com o olhar. Isso você está promovendo de desenvolvimento. Se você pega uma criança, que é uma outra coisa que tem por trás do educativo, né? Parece que aquilo que faz aprender precisa ser algo pronto, estruturado para a hum, criança. E pelo contrário, às vezes você dá só uma folha de papel e uma série de lápis para a criança rabiscar. Vamos desenhar o que hoje? Joga para ela, né? Vamos dar autonomia, vamos incentivar ela a fazer essa produção. Eu quero desenhar o que eu vi hoje passando quando a gente estava indo para o supermercado. Desenha lá, sem ter muito esse apego à coisa estruturada. Mas ela desenha os rabiscos. É do rabisco que a gente começa, que hum, mais lá na frente a criança vai estar começando a escrever as letras, tudo. Então, é importante rabiscar. Então, deixa ela rabiscar, mas ela fez de preto, de azul. Deixa ela. As hum. convenções ainda não estão na criança. Ela vai escolher de acordo com, né, com a imaginação dela. E é isso a gente vai estar
incentivando e vai estar promovendo desenvolvimento. Não precisa ser uma situação estruturada, uma coisa pronta lá. Às vezes, por exemplo, rasgar papel. Chegou um fogão em casa. Tira o fogão, dá a caixa, dá um presente. Vamos rasgar aqui o papel, isso aqui. Você está trabalhando motricidade fina com a criança e não tem nada de estruturado, de pronto, né? Comprar revista tal para fazer. Você está Sim. trabalhando coisas ali, né? Se divertindo, abrir um presente e amassa. Agora vamos amassar, porque a gente tem que jogar fora essa embalagem. Tu joga a embalagem fora e aí ela amassa, ela mexe com os dedos, né? Ela está trabalhando Hum. motricidade aí e sem necessariamente ser uma atividade tão estruturada. Eu fiz essa pergunta porque no início do isolamento, quando foi parado, né, foram paradas as aulas, e aí muita gente se preocupou em baixar da internet atividades prontas, em pegar com alguém, algum especialista, algum professor, essas atividades já Isso, prontas. E também muita gente se preocupou por estar morando em apartamento, não ter espaço para a criança correr. Mas é como você falou, pode fazer outras atividades, inclusive físicas, né, motoras, que para desenvolver isso, para continuar estimulando, né? exato. E aí você pode trabalhar isso, você pode trabalhar a questão da contação de histórias, então vai incentivar a linguagem da criança. Às vezes você não precisa ter um roteiro ali pronto, você pode Hum, desenvolver isso, pega uma história que ela gosta e pede para ela falar de um personagem. Ah, o que é que esse personagem mesmo faz? Tu acha que ele é assim? E bota a criança para botar a cabeça para funcionar, para dizer se ela gostou, se ela não gostou, né? Se a gente pensa em atividades mais voltadas para o aspecto psicomotor, por exemplo, você pode fazer, eu vejo que hoje em dia a gente tem para os adultos a coisa dos circuitos, né? Né? hum, Vamos fazer o funcional e aí senta, faz abdominal, tal, depois vai para outra atividade, passa. Isso é uma coisa que a gente pode fazer com as crianças e até inclusive em casa mesmo, durante a quarentena. Bota uma almofada, né? Se a gente pensa nos menorzinhos, hum. bota uma almofada, faz um caminhozinho, ele tem que pular alguma coisa e aí ele vai fazendo isso e vai trabalhando, né? O fortalecimento dos músculos, os movimentos que eles precisam realizar, aprender a realizar, a rolar no chão, a fazer uma coisa mesmo mais espontânea, né? Que às vezes até o adulto tem mais dificuldade de fazer. Vamos deitar no chão, vamos rolar no chão aqui, vamos parar, olhar para cima, vamos ver o que, é que tem no teto da casa da gente, vamos. Eita, parece que congelou. Ah, voltou. Foi porque eu tô achando que a bateria não vai aguentar. Eita. Mas é isso. Mas qualquer coisa a gente Hum. muda para o outro e aí eu faço o que eu fiz, que deu certo. Eu pedi a permissão, enviei a solicitação para tu e tu aceitou. Acho que foi dessa Sim, vez, sim. dessa forma que acho que deu certo. Mas vamos lá. Beleza. Então, e nessa onda de a gente deixar a criança resolver por conta própria, né? Tem um caso curioso aqui em casa. Clarice, ela tá na vibe de história. Primeiro ela começou Hum, querendo ouvir história. A gente tem um aplicativo de um amigo nosso que desenvolveu, que é chamado Contatória, que ele cria as histórias, faz as vozes e tal. E Clarice está apaixonada. E aí ela ouvia as mesmas histórias, repetia os episódios, inclusive, que ela gostava muito de repetir e tal. Aí depois, isso na hora de dormir, né? Aí depois começou a entrar nos livros. Tem um livro aqui são 5 histórias de bailarinas, ela faz balé. Aí a gente sempre empacando da mesma história. E aí, porque ela queria repetir aquela mesma história. E aí tem uma hora que, ó, filha, já li, agora eu vou dormir. Leia aí agora você. Aí ela começou a interpretar as imagens, né, do livro. olha E quando aí. a gente viu, ela estava Isso, contando a história toda. Uma parte toda. porque ela tinha decorado e outra parte que ela estava criando na Exato. hora. E aí vejam quantas coisas estão sendo, né, incentivadas aí, né, numa atividade tão corriqueira, né? Ela Uhum. teve que usar um pouco da memória, então ela está trabalhando esse aspecto cognitivo, né? Houve uma relação aí, né, de vocês dois, de cuidador e de filho e de pai, em que vocês se envolveram e você, né, vocês combinaram ali e ela assumiu o protagonismo da ação, ou seja, isso fortalece a autoestima, né? Essa coisa de acreditar que eu posso, vou criar, deixa eu imaginar aqui que isso é tão importante
fortalecer esse aspecto da autoestima da criança. Então, e veja, é uma coisa absolutamente corriqueira na vida das crianças e que você está incentivando a linguagem, porque ela está usando ali, ela está usando o pensamento para poder dizer, ó, o que é que veio depois disso, né? Aconteceu sim. isso, esse fato, mesmo criando ou repetindo o que ela já tinha ouvido, ela tem que parar para pensar, para colocar a ordem ali nos fatos da história. Então, isso envolve vários aspectos cognitivos que você vai estar promovendo o desenvolvimento deles. Fora a questão mesmo do vínculo afetivo, né? De vocês poderem construir juntos, numa outra situação, de repente você intervir e dizer, ah, mas eu acho que esse caçador, ele aconteceu alguma coisa com ele, ele se engasgou, né? Até para ela dizer assim, não, pai, não se engasgou, não. Ele não está engasgado, não. E, né? Para ver o que ela faz, né? Então, é uma coisa que vai juntando, né, um com o outro, as interlocuções aí, isso vira um diálogo. Isso aí é um trabalho aí de exercício de habilidade social, de ouvir o outro, de poder falar a partir do que o outro falou antes. Então, envolve várias coisas. Teve um outro caso também, isso no ano passado, se eu não me engano, que veio uma tarefa da escola para pintar, Uhum. e aí eu tinha muito aquilo, a árvore tem que ser marrom e verde, né? E aí num belo dia eu parei, eu não vou me meter não. Ela queria pintar a árvore de azul, o caule de azul, o tronco de azul. Ah, então vá. Aí deixei ela, começou a Isso, pintar das cores e aí eu percebi que isso vai estimulando a imaginação, né? Tanto do que sem ela vai dúvida. trabalhar para pensar, para ver, para lembrar de como é na real, e também para ela criar a árvore que ela quer, né? É porque a gente adulto esquece que a forma da gente interpretar o mundo é diferente da forma da criança, né? A gente já incorporou as convenções, né? Como é que as coisas precisam acontecer. Então a árvore tem que ser marrom com as folhas verdes, mas a criança ela ainda está Uhum. nesse processo de entender essas convenções e ela está num Uhum. processo em que a criatividade dela está, né, a mil. E é importante que a Uhum. gente é aquela coisa assim. Primeiro vem a criatividade. Primeiro a gente tem que incentivar ele a ser criativo, ele se expressar, ele colocar aquilo que ele acha que é bonito, para depois ele compreender, quando ele tiver mais velho, que existem algumas convenções e que ele pode, né? Ele pode articular as convenções e a criatividade. Senão a gente vai fazer o quê, Geraldo? A gente vai acabar podando a criatividade da criança. Se a gente diz que é sempre Sim. a árvore é o caule marrom e as folhas verdes, vai chegar um momento que ela vai dizer é marrom com verde e pronto. E não vai colocar aquilo que é ela, né? Como a gente já Sim. viu, quando a gente já vivenciou tantas vezes na vida, né? A gente seguir as convenções e acabar deixando aquilo que a gente é, aquilo que a gente acha mais legal, mais bonito naquele momento para trás. Então é importante mesmo, Uhum. deixa ela fazer da azul, rosa, porque tem árvore com folha rosa, tem árvore com folha branca, Sim. deixa ela se expressar. Eu acho que é bem importante Uhum. nesse momento aí. Oi, Emanuele, e com relação à idade, tem atividades que a gente pode trabalhar somente com criança até 2 anos, de 0 a 2, ou da faixa de 2 aos 4, de 4 aos 6, ou a gente pode explorar essas atividades com crianças de qualquer idade? Isso é bem importante. Como eu comentei agora, o adulto ele é diferente da criança na forma de pensar. E ao longo dos anos, se a gente considerar aí os 6 primeiros anos de vida, e a cada momento, né, ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma de se expressar, ela tem ao seu favor recursos, né, aos 6 anos que ela não vai ter aos 2. Se a gente pensa uma criança de 1 ano, se a gente pensa uma criança de 6 meses, um bebezinho de 6 meses, eles são diferentes para, né, e o tempo eles precisam ser incentivados a realizar experiências, desenvolver habilidades que à medida que eles vão crescendo, consolidando, e aí você vai incentivando outras, por a necessidade e a importância da gente tentar propor atividades que sejam compatíveis com a idade, o nível de desenvolvimento da criança,
Primeiro por quê, Geraldo? Para a gente não cometer, às vezes, o equívoco, que acontece muito, da gente colocar uma atividade que a criança ainda não é capaz de fazer. Não é que não seja capaz, ela não vai ser um dia, mas que aquilo está muito além do que ela pode de fato. Então é importante que a gente coloque algo que possa ser até um pouco desafiador, mas que a gente perceba que ela vai conseguir. A gente não pode colocar uma coisa muito fora do que a habilidade dela, né, dá conta, porque senão, ao invés de você dizer, eita, conseguiu, que coisa boa, aí ela vai se frustrar, ela vai dizer, poxa, não consigo. Uhum. Então é por isso que é importante a gente pensar em atividades que eles consigam, que esteja dentro do rol, ou até mesmo uma atividade que seja um pouquinho mais desafiadora, mas você percebe que se você estiver ali dando suporte, né, enquanto adulto, dá uma ajuda, às vezes até um irmão um pouco mais velho, se estiver ali olhando, ó, faz assim, ele vai e faz. Aí isso é Uhum. bom, você desafiar um pouquinho, mas não desafiar tão além, porque às vezes quando você coloca uma atividade muito acima, né, da possibilidade da criança, ao invés de você estar promovendo, você pode estar causando uma situação de desconforto, não consigo, não quero mais. Então é importante Uhum. fazer o que é compatível com a idade, ou às vezes até puxar um pouquinho, dar um desafio um pouquinho maior, porque aí isso ajuda Sim, o desenvolvimento a caminhar. sim, para a criança querer passar do seu limite, né? Tem um Isso, comentário aqui exato. de Cal Fonseca. Ela fala: acredito que a criatividade da criança pode ser desenvolvimento e estimulada por meio de pequenas atitudes diárias. Isso, exato. Que Muitas atitudes a diárias. habilidade, a criatividade é uma habilidade, né? Não é como, como se tem um mito de que é um dom, as pessoas nascem criativas, algumas pessoas, mas se a gente for trabalhando isso, mesmo já adulta, a gente pode adquirir essa Isso, habilidade, né? claro. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Aquilo que a gente Uhum. trabalha desde sempre, aquilo passa a ser incorporado ao nosso desenvolvimento, né? A Uhum. gente é difícil da gente perder. Então, por isso, o tanto de importância da gente, por exemplo, nas escolas, nas atividades em casa, a gente procurar focalizar e privilegiar essa autonomia da criança, privilegiar aquilo que ela traz como marca dela, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e mesmo sendo psicóloga, professora, pesquisadora de primeira infância, às vezes a gente como adulto, né, a gente quer, não, faça assim, aí ela mesmo afasta a minha mão e diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu fiz tudo bem, tá certo, tá bom, não vou lhe perturbar, porque é isso mesmo, ela precisa se sentir confortável de dizer eu posso, eu vou fazer desse jeito e eu acho que desse jeito vai ficar legal, né? E isso tem Uhum. a ver com a criatividade. Quanto mais a gente, o adulto, interfere para dizer faça desse jeito, tem que ser do meu jeito, a gente acaba rodando e diminuindo essa capacidade criativa que está a pleno vapor. Uhum. Tem um comentário aqui de mãe e tal, a Aline, né, que ela fala: aqui tem paredes e chãos exclusivos para ele desenhar. Ele é o menino dela, e fala, e vemos que entre os 2 e 4 anos o desenvolvimento dos traços foi muito bom. Ele faz imagens que eu, adulta, não sei nem para onde vai. Tem muito a ver com isso que você acabou de falar, né? Exato. E é aquela coisa, quanto mais a gente. Eu acho que hoje as crianças, e os próprios pais, os responsáveis, eles acabam tendo informações de diversos canais, né? E eu acho que é hoje mais fácil da gente ver o adulto tentando deixar a criança fazer por ela mesma. Porque a gente fica esse mito de que a criança precisa de alguém sempre ali dando suporte, porque ela não sabe fazer. Ela pode não saber fazer no primeiro momento, mas se você toda vez tentar fazer por ela, ela nunca vai. Então é importante você deixar rabiscar e rabiscar. A gente é feio, mas ela fez lá e ela está fazendo. E à medida que você vai dizendo, olha que legal, me explica o que foi isso. O que é que você desenhou aqui? Ah, às vezes tem 3 rabiscos, mas para ela aquilo ali é um carro.
E aí vai adquirindo a capacidade, tanto a capacidade motora, né? Porque ela precisa experimentar, ela precisa, por isso a gente dá diferentes tipos de lápis, mais grosso, um pouquinho mais fino, né? Para ela ir acomodando a motricidade, porque é isso que vai fazer ela desenhar coisas que a gente, como adulto, às vezes não consegue, né? E às vezes tão pequena, mas é por isso, porque a gente oportuniza e não fica dizendo, faça isso, escreva aqui, né? Então deixa ela livre para ela poder experimentar e ao experimentar, ela vai estar construindo aí a habilidade. Isso que você falou de a gente, a nossa interferência que vai, eu costumo dizer que a gente vai encaixotando, né, a criança, ao modo como a gente pensa, e muitas vezes elas vão deixando de lado a forma como elas veem o mundo, e isso a Isso. gente impede de elas registrarem, né, quando a gente dá essa liberdade, como a Aline falou aí, de a gente ter esse espaço para a criança ser oportunizada de mostrar, né, de se expressar como está enxergando as situações, né, que ela está vivenciando. E é aquela coisa, Geraldo, isso acaba sendo algo que vai levando para o. Se você tem a oportunidade sempre de né, falar o que acha, de se expressar, de fazer do seu jeito, né? Se você vai levando isso para os outros momentos da vida, você vai ser uma criança que mais velha você vai chegar e dizer, não, eu quero falar, eu acho dessa forma. Você vai ser um adolescente que vai poder dizer e pensar por si próprio, dizer, não, eu acho desse jeito, não concordo com vocês. Então, se a gente precisa estimular, né, criar oportunidades para que isso vá ficando no desenvolvimento. Porque né, eu lembro muito assim, na minha educação, acho que isso ainda foi marcante na educação dos meus pais, a gente não podia falar nada. Fique Uhum. quieto. Quem E a sabe visão dos pais as era coisas sou correta, né? eu. Isso, exato. Então Uhum. a gente não se expressava, a gente não dizia nada. E a gente tem uma geração, né, de pessoas que precisaram, com muito esforço, né, superar essa coisa de dizer: eu posso falar, eu posso ter um pensamento. Às vezes chega na universidade, por exemplo, vai responder uma prova que tem assim: discuta, elabore algo sobre alguma coisa. E aí você dizer: como é que fiz isso? Como é que eu fiz Uhum. isso? Eu não sei redigir as coisas partindo das minhas próprias ideias. Eu tenho que alguém que me oriente como é. Aquela coisa que a gente Uhum. falou da árvore do caule marrom e as folhas verdes. Eu preciso. Então a gente se acostuma. E da mesma forma. Uhum. E, Manuela, estás aí? Congelou. Agora ficou mudo. Não tá. Ficou Agora. mudo. Agora tá saindo som. Ficou, agora tá saindo som. Voltou. Voltou. Eita, tá mudo de novo. Ela vai Mas. adulto de novo. Eita. Não, voltou agora, voltou. Voltou? Eu tô te escutando. Voltou. Não, agora tô te ouvindo Vai também. lá. Voltou? E tem. E Também, né? muitas vezes a gente Então a vê gente. também. É importante que a gente. Eita, tá com delay. Não, pode ir, vai, pode continuar teu raciocínio. Então é importante a gente esteja sempre oportunizando essas situações onde a criança ela pode se expressar, ela pode colocar a opinião dela, né? Mesmo que aquilo sirva para que você dialogue com ela e mostre que naquele momento a forma como ela está pensando talvez não seja mais adequada para resolver aquela questão, mas num diálogo, né? Onde você vai estar Uhum, respeitando e vai estar acolhendo o que ela vai estar trazendo, seja num diálogo, seja na brincadeira, né? Às vezes na brincadeira, inclusive determinado momento aí do desenvolvimento, a criança vai achar que sempre o que ela fez é que está certo. Ela é quem tem que ganhar, ela é quem, né? A coisa de não uhum, respeitar muito as regras. A regra, ela só é boa quando ela me favorece, né, no jogo.
Então, existe um momento no desenvolvimento em que isso acontece. Então, nesse momento, a gente tem que chamar a regra, que é uma coisa que, né, não é, a regra não pode beneficiar nem a você nem a mim, ela está, né, para os dois, e mostrar a ela que isso é para os dois, né? E mais acolhendo o que ela traz, acolhendo esse momento do desenvolvimento dela, em que ela vai ser sempre a melhor, vai saber mais, a que tem que ganhar, ela está sempre no centro das coisas, né? Porque isso é um período aí do desenvolvimento importante. Massa. Agora também tem essa questão das atividades que eu perguntei antes, né, de cada faixa etária e tal. E também tem o lado dos pais de não se cobrarem, ou dos pais que se cobram. Com 2 anos, com 1 ano, meu filho já tem que estar andando e falando. Senão eu fico frustrado, sabe? Fica cobrando aquela cobrança para falar e tal. E cada pessoa, desde pequena, tem o seu tempo, né, de aprendizado e de desenvolvimento, né? Também Exato. tem esse lado. Isso. A psicologia, ela passou durante muito tempo, enquanto a gente não conhecia muito o desenvolvimento do ser humano de uma maneira geral, a gente passou muito tempo realizando muitos estudos, onde a gente tentava entender e poder identificar quais eram os momentos em que cada coisa acontecia, quando é que a criança começava a sentar, começava a engatinhar, a andar. Mas acho que a unanimidade dos teóricos da psicologia sempre foram muito cuidadosos em dizer assim, olha, acontece mais ou menos por volta de 1 ano, se senta por volta de tantos meses, para sempre marcar isso, que cada caminho de desenvolvimento é um. Você tem, às vezes, por exemplo, na família, 5 crianças de 6 anos, mas cada uma vai ter um ritmo diferente e uma forma diferente de apresentar determinada habilidade. Né? E às vezes em uma fala, né, lê mais rápido, aprende a ler mais rápido do que outra, mas outra não leu tão rápido, mas se essa consegue chegar e conversar com todo mundo, nananã, nananã, né? Umas começam a fazer a conta mais rápido, então o ritmo de cada uma dessas habilidades ele não é o mesmo. A gente não começa a ler, a gente não começa a fazer conta, a gente não começa a falar com as pessoas sempre no mesmo ritmo. Cada habilidade, o seu próprio ritmo de intuir, né? De caminhar. Então, por isso que a gente não pode achar, né, que todas as crianças de 6 anos, sei lá, no meio do ano, todas as crianças de 6 anos vão estar já lendo. Né? A gente não pode achar que com 1 ano as crianças, ou até antes, né, que às vezes é uma pressão que a gente acaba, as crianças têm que apresentar antes. É uma coisa até meio, né, de fabricar pronto antes. E quando no desenvolvimento nem se fica melhor. Pelo contrário. Sim. Às vezes, quando a gente antecipa muito, aquela criança ela pode não dar aquela resposta. Ela pode, né, Pula dizer assim, ó, etapas, né? não. Exato, você pula etapas, é uma coisa que você acha, né, antecipou. Normalmente, às vezes, na minha aula na universidade, quando eu falo sobre isso para os alunos, eu digo, quem aqui pulou alguma série? E aí alguém responde, eu digo, e aí, como é que foi depois? Aí muitos, na grande maioria, adiantei, mas quando lá as coisas degringolaram, não deu certo, por quê? Pode ser que ele leia muito rápido, já está lendo com 5 anos. Só que ir para uma série acima não significa só ler. Significa lidar com crianças maiores. Então, o aspecto social tem que ter um certo amadurecimento, né? O lidar com as tarefas, com a forma como as tarefas vêm, também vai ser um outro desafio. Então, ele vai ter acertado naquela determinada, mas em outras não. Né? E a gente precisa entender que não é só uma coisa que vai tanto. Né? Inclusive atividades motoras, né? Sim, sim, que são importantíssimas, né, para as várias etapas do desenvolvimento, que é uma outra coisa, Geraldo. A gente tende muito a privilegiar um
grande, né, que é importante, aspecto do desenvolvimento, que é a questão cognitiva, o pensar, a linguagem, memória, atenção. Mas a gente esquece que o desenvolvimento ele é composto por várias dimensões, que não só a dimensão cognitiva, a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão Hum, motora. Essas três coisas elas precisam andar juntas. Então, às vezes, elas têm cada uma um ritmo. Eu posso, do ponto de vista motor, não ter tantas habilidades, mas do ponto de vista emocional, eu sou uma criança que consigo me expressar, que não tenho tantas questões. Então, bem, uma vai apoiando a outra, né? Mas às vezes a gente hum, tende a criança é só pela questão cognitiva, né? Ah, meu sim. Deus, não tá lendo, não tá lendo, que bota a mão na cabeça. Mas vamos olhar para o restante da criança, vamos olhar para a criança como um todo, que a gente fez desenvolvimento integral da criança, né? Ela pode não estar Uhum. lendo agora, ela ainda tem tempo para ler, né? Ela está dentro. Opa, congelou, voltou. Tá Geraldo? fugindo. Oi, agora. É que tava fugindo tua voz, eu tava esperando normalizar aqui, mas agora Aham, eu tô voltou. só. Mas tá a imagem também que para mim você tá pelada. Ah, então deve ser minha internet agora que tá oscilando. E aí é um Deixa pouco eu isso, a ver. gente tem que Voltou olhar aí? para essa criança. Deixa eu ver para eu falar, né? Não, diga assim, se eu tiver voltado aí, eu tava querendo saber se eu já voltei ao normal aí. Só com a imagem congelada, mas o áudio eu consigo te ouvir bem. Ah, é? Ah, tô tentando ajeitar minha internet aqui, ver se eu vou pro 3G ou alguma coisa do tipo. Mas pode Tô vendo continuar aí. Também que tem um comentário aqui Vilma de Vilma, comentou né? aqui. Das Isso. Dizendo comparações. que o E aí eu lembrei social. de que, sim, e que muitas vezes tem a comparação entre irmãos, né? Ah, porque seu irmão mais velho aprendeu a falar antes. A fulano que é o mais Isso, velho é mais desenrolado. Então fulano que é o mais novo é mais desenrolado porque aprendeu a falar antes e tal. Também tem essas comparações dentro da própria casa, né? exato. E é isso, é mais uma vez para a gente refletir um pouco sobre o que a gente chama de singularidade de cada pessoa, né? Por mais que Uhum. sejam irmãos e que teoricamente a gente diga, ah, mas tem o mesmo ambiente, não tem o mesmo ambiente. Uma criança que nasce como o primeiro filho tem toda uma série de organização, é o primeiro filho, nasceu num momento. O segundo filho já é uma outra experiência que possivelmente, né, vai ter os pais ou as pessoas em volta numa outra situação. Não é a mesma criança. Então, Uhum. e mesmo a mesma criança, para diferentes habilidades, ela pode ter tempos e avanços diferentes. E mesmo sendo da mesma casa, cada um vai ter uma forma diferente de lidar com aquela determinada habilidade, de um tempo diferente. Eu acho que é o mais importante é a gente pensar nessa singularidade da criança e poder respeitar isso, né? Não ficar nessas Uhum. comparações, porque no fim das contas isso acaba só prejudicando, né? Quem está sendo comparado, se é para mais ou se é Uhum. para menos. A gente precisa dar a Sim, chance, tanto. né, dessa criança que tá, de quem a gente está falando, essa criança ela ter a chance de poder se desenvolver no tempo dela. Uhum. No caso, tanto a pessoa que está sendo elogiada quanto a pessoa que está sendo criticada, né? E aí eu queria fazer uma pergunta sobre como a gente faz, voltando para as atividades, né? Como a gente faz para envolver a criança na atividade que a gente quer propor. Por exemplo, a gente quer agora começar uma atividade de história, mas a criança está brincando de massinha, por exemplo, brincando de carrinho, e aí a gente entra naquela brincadeira da criança, a gente tira, não, esquece o carrinho, vem para cá pro livro. Tem alguma forma, tem uma forma da gente chegar nisso aí, né, para poder envolver a criança e a criança não criar aquela aversão, aquela rejeição ao momento, né? Eu acho que precisa ser uma coisa muito espontânea, Geraldo. Se a gente, como eu te falei, né, se a gente entra com essa diretividade, essa interferência tão grande, né, a gente tem que aproveitar uma coisa
que é muito da infância, essa coisa da espontaneidade, né, de reconhecer as preferências da criança. Ela vai dando pistas para a gente de coisas. Ela abre o espaço para o adulto, ela convoca o adulto, né, a dizer assim, ó, vamos Uhum. brincar comigo disso? Vamos! E ao mesmo tempo a gente pode ir inserindo, mas indo respeitando essas preferências, esses interesses que a criança tem, porque senão é aquela coisa, né? Interesse e preferência anda muito junto de motivação, né? Então, se a Sim. gente não respeita essas preferências, esses interesses da criança, ela pode não se colocar motivada para aquela atividade. Então, por isso que é importante que a gente, ao tentar introduzir, ao chamar, né, poder sentir Uhum. essa disponibilidade da criança para que ele veja o momento certo, porque às vezes tem determinadas atividades, se está perto da hora de almoçar, se está perto da hora de dormir, ela vai dando pistas para a gente, ela vai dando pistas se ela está cansada, se ela não quer mais, porque às vezes envolve habilidades, né, de concentração, envolve habilidades físicas mesmo, que ela chega e não estou mais afim. A gente poder ir medindo um pouco isso na relação que a gente vai tendo com ela. Uhum. Muitas vezes eu perguntei isso porque às vezes a gente, naquela onda de, vou fazer atividade com ela, então vou pegar o livro, vou pegar a ficha que eu imprimi, que eu peguei da internet, e ela agora vai fazer a ligação dos pontos, vai pintar na cor que o livro está dizendo, e aí não pode haver essa ruptura como você está falando, né? A gente tem que motivar a criança, inclusive entrando na própria brincadeira que ela já está mais propensa a fazer, né? Já está fazendo, inclusive. Aproveitar Eu, isso, aproveitar o que ela uhum, está fazendo, se, se ela está brincando lá de boneca, né? A menina, qual é a cor do cabelo dessa boneca? Vamos pegar um amarelo aqui. E aí tentando uhum, fazer, aproveitar o que ela já construiu, né? Porque muitas vezes o adulto tende a fazer isso, né? Vamos uhum. deixar o que ela construiu. Eita, parece que cortou. Dessa responsividade da criança, porque a gente está sempre dizendo, a gente acaba deixando de levar em conta que é um ser, que é ativo ali, que é, né, que pode e deve ser protagonista das atividades. Uhum, cortou aqui, voltou. Eu aprendi, uma amiga minha, de uma academia que eu fiz, ela, e eu aprendi com ela que a gente chama isso de potencializar as potencialidades, né? Ela está naquele potencial, no caso aqui, um exemplo aqui com Clarice, Isso, ela gosta muito de brincar de massinha. E aí, ela está nesse potencial, tem um potencial muito grande aí de a gente aprender brincando de massinha. Então, a gente vai potencializar isso, explorando as cores, as isso, texturas, a coordenação motora, para criar a criação também, para criar a própria história. Às vezes, ela cria aqui bolinhos de exato. aniversário, salgadinho, brigadeiro, faz o aniversário, chama as convidadas, as bonecas, faz toda a festa de aniversário. E aí, ela vai criando isso Isso, a partir dessa brincadeira que ela já gosta. exato. E aí, assim, é importante que a gente ofereça outras possibilidades, né? Porque é aquela coisa, ela pode querer permanecer brincando de massinha porque aquilo está dentro da zona de conforto dela, ela já domina, ela já Sim. tem segurança. E talvez outro tipo de material, outro tipo de atividade ainda não esteja tão consolidado. Então a gente pode oferecer aos pouquinhos, mas sentir disponibilidade para ela, sem ser uma coisa que seja né, que invada ela e diga, vai fazer desse jeito. Não. Que tal se hoje a gente fizer diferente? Né? Que tal? O que é que você Uhum. acha da gente poder fazer dessa forma? Porque aí a gente, é aquela coisa que eu te falei, desafio. A gente pode, né, e é importante para o desenvolvimento, para que o desenvolvimento seja puxado para frente, que a gente faça esses pequenos desafios para a criança. Que a gente possa tirar ela daquilo que ela já sabe, e possa levar ela para nível, um outro nível, onde ela vai estar fazendo coisas que ela já consegue, mas às vezes precisa de uma ajuda de uma pessoa aqui e outra ali, porque aí ela vai conseguir consolidar uma nova habilidade. Né? É importante, acho que Uhum. esses pequenos desafios aí.
dia a dia. Exato. Tem um comentário aqui de Vilma falando o seguinte: insira o conteúdo na própria brincadeira, pois assim a aprendizagem se tornará prazerosa, né? E, às vezes o que a gente tenta fazer é o contrário, né? A gente Uhum, tenta trazer algo de fora, né, que não fazia parte do que a criança estava querendo, do interesse dela, e colocar ali aquilo para ela de uma forma interventiva, né? Faça, vamos fazer, né? Ao invés de aproveitar o que ela já está fazendo, aproveitar as coisas que ela já tem mais interesse e incluir ali aquele conteúdo e aquilo que a gente gostaria que ela pudesse exercitar mais. A gente sabe, né? Crianças que umas têm preferência pela massinha, outras têm preferência pelo por, por dar. Então a gente tem que ir acompanhando essas preferências e podendo, junto com ela, aí, ir avançando em outras habilidades, avançando em outro, fazendo ela conhecer outras coisas, mas sempre aproveitando essa motivação, esse interesse dela. uhum. A Aproveitando gente esse precisa gancho sempre, do. Não, diga lá, pode falar. Não, pode ir, pode a gente precisa concluir. aproveitar, a gente precisa incentivar que as crianças tenham protagonismo nas coisas, né? A Uhum, gente passou muito tempo desenvolvendo crianças que eram pouco autônomas, que sempre precisavam de alguém para orientar, aquela coisa que eu falei, né? Pensando um pouco na escola, sempre tinha aquela coisa, tarefa de português, página 11, 12. Aí chegava, terminava a página 12 e a gente fechava o livro ali. A gente não ia avançar, a gente não ia procurar outras coisas, a gente não era incentivado. Então, é importante que a gente possa criar autonomia nessas crianças, então, né, protagonistas dessas e leve esse protagonismo para frente, né? Eu acho que isso é uhum, um ganho de aprendizado muito grande para a vida, né? Saber fazer as coisas e ter essa propriedade, dizer assim, eu consigo, tá difícil, é meio complicado, mas eu vou tentar, porque senão a gente acaba criando mais gerações onde a gente que não existe essa tentativa, né? Deixa eu esperar alguém me dizer como é que faz, que aí eu faço, né? E hoje uhum. em dia, se a gente pensa no adulto, a gente vê o quê? Quer sempre pessoas profissionais que sejam autônomos, que sejam criativos, né? Como você falou da coisa da criatividade, tá, mas onde é que a gente fortalece isso, se não é na infância, né? Sim. Onde as Uhum. coisas estão consolidando. Pois é. Você falou, trouxe até um exemplo mais cedo, quando o adulto chega na faculdade e aí se depara com um exercício, uma atividade de elabore, crie, né? É, Isso. pense, pense, né? Mexa a sua cabeça. E aí eu me lembrei de quantas vezes a gente não para diante de uma situação como essa e até faz a atividade, mas fica pensando, será que está certo? É porque a gente fica ainda Isso, naquela de seguir os parâmetros que os adultos nos ensinaram e achar que sempre tem um parâmetro, né? exato. E se a gente, desde sempre, desde a criança, né, a gente incentiva que ela faça, né, elabore o pensamento dela, mesmo que depois talvez isso não chegue a uma resposta certa, mas a gente está incentivando ela a tentar achar soluções, né, e ver que tudo bem, não deu certo nesse momento, mas vamos ver o que foi que a gente vai precisar refazer, né? Não é que está Hum, errado, não chegou a solucionar o problema, mas vamos ver onde foi que aconteceu isso, para que a gente não acabe reforçando essa ideia de que é sempre o certo ou errado, ou certo ou errado, porque nem sempre é, né? Tem coisa, às vezes é uma melhor solução, né? Não é nem que está certo, às vezes é a melhor hum, solução ou não. Às vezes a gente precisa incentivar que as crianças elas possam se sentir capazes de tentar resolver os problemas que elas vão tendo, sem que a gente possa estar dizendo, tá errado, refaça, né? Tá feio, hum, a letra tá feia, né? sim. Apague. E, Deixa ela ir isso cria um bloqueio, tentando. né? Pois Cria um é, bloqueio que a tá criança feio. para de criar, para de pensar, porque vai achar que vai ser reprovada, né? Vai ter aquela atividade reprovada. Adulto
para o adulto isso às vezes é difícil, né? Às vezes entender que a produção da criança não está acabada, melhorar. Eita, agora é danusa. Congelou aí. Então, Emanuele, a gente já está nos 5 minutos finais da nossa live, e aí eu queria que tu deixasse algumas dicas de atividades que a gente pode fazer. A gente já foi falando, né, ao longo dessa quase 1 hora, de a gente envolver, de a gente é, buscar orientar nos momentos do dia, como num banho, como na refeição, de orientar, que eu digo educar e desenvolver, né? Mas que atividades a gente pode. A criança está parada agora na tela e, teoricamente, não está desenvolvendo. Ela até está porque ela está interpretando a história, né? Mas o que a gente pode fazer para começar do zero e trabalhar esse desenvolvimento da criança? Que atividades a gente pode ter, assim, sem tantos recursos, do nada, a gente pode criar esses momentos? Olha, Geraldo, eu tenho aprendido assim, não só pelo estudo, mas pela própria experiência que a gente vai tendo como mãe, como pai, que às vezes das coisas menos estruturadas ou menos prontas, bota, sei lá, junta embalagem de isopor, né, caixa e bota lá junto da criança e diz assim, vamos fazer alguma coisa com isso para você ver o que é que ela faz. Muitas vezes quando a gente traz muita ideia, né, a coisa fica Uhum. meio engessada. Então, quanto mais livre de orientações, pede a ela, vamos lá. Né? A coisa de aproveitar os espaços da casa ou do apartamento, né? Tentar ir para lugares que normalmente ela não vai dentro de casa e poder encontrar uma atividade para fazer ali. Foi engraçado que um dia desse eu arrumando a casa, né? A gente fica em casa arrumando a casa. E aí eu peguei uma caixa de brinquedos dela, que eram brinquedos até que ela brincou com menos idade. Eu disse, vou deixar aqui, limpei a caixa. Ela passou o resto da tarde brincando com aqueles brinquedos, porque não tinha visto mais, porque foi relembrar, né? Então, Uhum. às vezes, trazer um álbum de fotos, né? Resgatar a história da família, recontar coisas que aconteceram, né? Em outros momentos. E isso, às vezes, você traz oportunidades para a criança, né? Que não são tão estruturadas, a gente não parou para pensar. Ela fez outras coisas, por exemplo, eu imprimi como é que chama? A cápsula do tempo, com um monte de coisas para ela escrever lá. Ela escreveu algumas coisas, mas no dia que eu trouxe uma caixa de um ventilador que eu comprei, ela ficou louca querendo entrar na caixa, sair da caixa e botar os bichos dentro da caixa, levar eles, sair puxando e veja a diferença, né? A cápsula do Uhum. tempo, com um monte de coisa estruturada lá para ela escrever, um monte de coisa, ela fez, mas passou 20 minutos. E com a caixa ela ficou louca, me dê a caixa, deixa eu ficar com a caixa. Eu disse, tá bom, né? E veja, era uma caixa de papelão. Hum. Tá joia. Emanuele, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, por emprestar o teu conhecimento, um pouquinho dele aqui pra gente. Foi muito bom o papo. A gente só tem um Que minuto e joia. meio. E lembrando que o Sou Sendo Pai continua participando da Semana do Bebê do Recife com lives amanhã e sexta, às 17 horas. E a gente vai participar de uma roda de conversa amanhã às 19 horas com o secretário de Primeira Infância do Recife, Rogério Moraes, no Google Meet. O link desse evento, dessa roda de conversa, está na minha bio. E também vai ter os blogueiros Fernando Alvarenga, do Pai de Verdade, e Rodolfo Santos, do Pai e Agora. Vai ser um papo muito bacana, a gente vai falar sobre o novo normal da paternidade. Apesar do tema falar sobre a paternidade, mas é também aberto para pais e mães, para todo mundo, profissionais, professores, para a gente abordar essa temática aí. Deixa eu ler só um último comentário aqui de Vilma, falando sobre tesoura, tecido, fitas para fazer roupinhas para boneca, reforçando aí Isso. as E coisas aí que a gente já tem em casa que a gente pode. vou aproveitar o que ela Pode ir. disse e dizer assim, envolver várias.
atores aí da família, né? Às vezes a gente acha que tesoura, costura, talvez tem a ver só com a mãe, mas os pais podem participar também, né? E se colocar nesse papel de fazer coisas, né, com seus filhos e com suas filhas, e aí envolver né, todos esses atores aí que estão dentro de casa, estão juntos, e poder criar essas atividades com as crianças. Bacana.